live aqui do Lula. Vê a reação da grande mídia. Análise, estreia de Lula em live acende a luz de alerta. Acende o sinal de alerta, alguma coisa, acende alerta, foi a expressão, aqui no caso da Globo News. Por quê? Segundo o Mauro Paulino, coitado Mauro Paulino, que foi presidente do Datafolha, ter que participar disso. Não há prestação de contas sem contraditório. Espera aí, eles estão acusando a live do Lula. Espera aí, a gente pode acusar de um monte de coisa, fazer um monte de crítica com o que a gente vai fazer. Mas cobrar o contraditório, isso não é coletiva para a imprensa. Aí começaram a falar, não tem, está lá o jornalista, o apresentador, que não aperta, não há pergunta dos jornalistas apertando, mas peraí, isso é uma live, não é uma coletiva para a imprensa. E cobrando contraditório, a própria grande mídia não tem contraditório. Se vai falar de juros, só pega economistas-chefes da Faria Lima. Cadê o economista-chefe de uma central sindical para ser entrevistado? Se a própria grande mídia não tem o contraditório, vai cobrar de uma live do presidente o contraditório, mas aquilo não é uma coletiva para a imprensa. É uma live do presidente. E ele fala o que bem entender. Tá? Eu achei inacreditável. Aí começaram a falar, teve baixa audiência comparado com as lives do Bolsonaro. Foi a primeira live, é natural. As primeiras lives, a minha primeira não tinha nem 50 pessoas. Tá? Essa live aqui no meio da semana está com poucas, tem que aumentar mais. Vamos, Enia, parece que você aumenta a audiência. Quando aparece gato aqui, aumenta a audiência. Mas é natural isso. Até o próprio Gabeira, falou, não, mas é natural numa primeira live, baixa audiência, poucos mil, não é assim demais isso. Mas cobrar contraditório é uma live, é um podcast, não é uma coletiva para a imprensa. Agora, é claro, vem aqui aquela coisa que a gente já falou. Lula repete Bolsonaro com live, Lula repete Bolsonaro estreia live. Esse jargão, esse bordão, Lula repete Bolsonaro, Lula repete Bolsonaro. É que falamos lá, a crítica nem, né? A crítica nem, aquela coisa de... A grande mídia está, entre as várias estratégias semióticas, é mostrar que Lula é igual a Bolsonaro. Tá? Um é extrema-direita, outro é extrema-direita. A gente falou que esse discurso da polarização começou desde que o Lula saiu dos cárceres da PF de Curitiba. Porque até então não se falava em polarização. Tá? E o discurso de polarização veio quando o Lula entrou em campo. Então, temos que provar que os dois são a mesma coisa. Para quê? Para vir uma esperança branca que nunca vem. Né? Uma terceira via que nunca aparece, que não tem força. Né? Mas vê isso daqui, as críticas que a gente pode apresentar, ficou assim muito... pode ver essas imagens? Ficou esse telão aí no fundo, passando os vídeos institucionais do governo. O Lula tocando num assunto e passando o vídeo. Isso é tosco, isso foi tosco real, não é a tosqueira estudada lá do Bolsonaro. Isso me pareceu tosco. Poderia ser colocado num padrão mais jornalístico, e ficou muito propaganda isso. Então, colocaram lá no fundo aquele telão, aquela TV lá de LED lá no fundo e passando imagens institucionais do governo quando o Lula falava alguma coisa, então entrava o vídeo institucional. Tá? Então, eu achei muito propaganda, ficou muito explícito. E ficou muito... Está faltando... claro, o Marcos Uchoa já é um jornalista veterano e o Lula é um comunicador. Você sabe bem, nos vários podcasts que ele participou aí na campanha eleitoral, ele se sai bem, inclusive lá do Mano Brown, que ele participou, ele sai muito bem. Só que o formato aí, o design, o set,
Está faltando, mas está muito institucional, muito propaganda isso daí. Essa sala, essa mesa, eles ficaram, o que deu para parecer é que eles ficaram muito na ansiedade de fazer um negócio profissional para contrastar a tosquice. Como o próprio Marcos Uchoa falou, foram entrevistá-lo depois. Ah, não, porque era tudo tosco, era uma tosquice as lives do Bolsonaro. Então a gente resolveu fazer uma coisa mais profissa. Ficou muito chapa branca, muito propaganda, muito institucional isso daí. Isso estava muito CEO, isso daí. Agora, o problema do Bolsonaro é que ele fazia de propósito aquilo. Não era que não sabia fazer, era tosquice mesmo. Proposital, porque é a linguagem de meme já que o Bolsonaro era um thug life, foi a encarnação de um thug life, tá? Assim como o Zelensky lá, a encarnação do personagem dele, daquela série, né, do professor que sem querer vira presidente da Ucrânia, ele é a encarnação daquilo, ele vive aquele papel, não saiu até hoje do papel, daquela série da TV ucraniana. Enquanto o Bolsonaro ele seguiu, continuou, ele está no personagem Thug Life, né, o grande meme, né, dele das redes sociais da época das eleições, o Thug Life, de óculos escuros, tal, aqueles memes. Então é tosqueira, é propositalmente tosco. E o problema, se ainda fosse ironicamente institucional, aí sim seria interessante, né? Aí que seria o contraste interessante do ironicamente tosco para o ironicamente institucional, né? Aí sim seria um contraste, né? Uma linguagem irônica, né? Uma sátira do presidente institucional, né? Mas virou muito propaganda, ficou muito propagandístico, institucional e CEO, faltando espontaneidade, aí espontaneidade real, verdadeira que o Lula tem, né? Claro, a gente está criticando, isso aqui é uma coisa construtiva, porque é a primeira live.